Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Que bênção, né? Nós louvarmos hinos que exaltam a Jesus. Hinos que faltam nos nossos dias. Digo isso com muita tristeza. Eu sou pessoa que gosta muito de hinos, né? Dificilmente eu passo um dia sem ouvir hinos. E é preciso buscar muito, porque se nós colocamos simplesmente hinos evangélicos, nós vemos que hoje a playlist que vai aparecer não é praticamente nada evangélico. Então é muito lindo, né? Nós louvarmos a Deus com hinos cristocêntricos. E assim o nosso coração se abre, né, para ouvir a palavra. Nós nos rendemos em adoração, em oração. Sabe que no avivamento, né, pentecostal, os irmãos, eles cantavam hinos espirituais, eles oravam a ponto às vezes do pregador não conseguir nem pregar. Então, poderoso que era o agir do Espírito Santo na oração e nos louvores. Ouvindo esses hinos, eu meditava, né, em duas coisas. A primeira é que não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus como Jeová. Alguém, estudiosos, entre aspas, chegaram ao absurdo de dizer que os judeus lá no Antigo Testamento eles eram monolatristas, ou seja, eles cultuavam a um Deus, mas eles criam em outros deuses. É um absurdo. Nós vemos que quando Deus ele se revela como o único Senhor, e eles criam isso. Então, eles eram monoteístas, assim como nós temos um único Deus. Aleluia. Quando eles diziam que não há outro Deus como Jeová, eles diziam exatamente que não há outro Deus verdadeiro. Os outros deuses são falsos. Não existe outro Deus além do nosso Deus. E outra coisa que eu meditava também é a respeito de como esse Deus ele é acessível ao homem. Eu trabalho no fórum de Piracicaba. Ali trabalham alguns juízes. E eu sei que há exceções, mas no geral eles são muito inacessíveis. São pessoas que é difícil você conversar. São pessoas que é difícil você ter um momento para conversar com eles. E o nosso Deus não tem esse problema. Nosso Deus está acessível a todo momento. Talvez você na sua empresa não tenha acesso ao seu diretor, na sua escola você não tenha acesso ao reitor, ou na sua empresa ao CEO da sua empresa. Você não tem acesso ao cargo mais alto. Imagina o diretor da Caixa chegar e dizer: Pastor Prado, quero conversar um minutinho com você. Tem que levar a carteira, né, pra eles. Mas o nosso Deus é acessível. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. É o que nós cantamos. O Espírito Santo é acessível. Nós podemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo cada dia mais. Amém? Glória a Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. E um dia todos irão se dobrar. Até mesmo esses que são inacessíveis, eles vão se dobrar diante do nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Trouxe aqui um pequeno esboço. Peço que os irmãos não se assustem com esse caderno de 96 folhas. Não passou de 80 o meu esboço. A palavra vai ser rápida, vai ser uma palavra, se me permitem dizer, uma palavra simples. A palavra da cruz é conhecida por todos aqui. Estou falando com crentes. Pelo tema, eu sei que eu estou autorizado a trazer uma palavra simples, porque a cruz, ela é simples na sua essência. Amém? Mas eu queria antes lembrar, lá no campamento de 2019, é isso mesmo, né? 2019, quando nós ouvimos palavras, cantamos louvores a respeito da cruz, e eu me lembro de algumas mensagens, me lembro perfeitamente daquela mensagem que falava sobre as 7 frases, né? Ou 7 falas da cruz. Não lembro o termo correto, mas eu me lembro dessa mensagem. Me lembro também da palavra que eu preguei naquela ocasião sobre 1 Coríntios 1,18, onde está escrito que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Me lembro dessa palavra. Podem sentar, irmãos.
Nós vamos ler o texto daqui a pouco, mas vamos ler sentados mesmo. Então me lembro dessa palavra que eu preguei naquela ocasião. Falava ali sobre 1 Coríntios, né? Vou trazer à memória aqui alguns trechos, poucos, né? Para nós lembrarmos. Me lembro que eu dizia ali que Paulo ele era imparcial, porque no que era para ser elogiado, ele elogiava os irmãos. No que era para ser exortado, ele exortava. E isso fazia com que tivesse ainda mais autoridade para falar com os irmãos. Me lembro que ele exortava pela unidade da igreja, porque a igreja ali em Corinto estava se dividindo. Os irmãos lerem o contexto ali, vão ver que existiam facções dentro da igreja. Uns irmãos diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou até mesmo dele, né, de Paulo, e outros diziam eu sou de Jesus. E aquela igreja estava se dividindo, estava perdendo a sua essência. E Paulo exorta então aqueles irmãos que retornassem ao primeiro amor. Me lembro que naquele acampamento nós falamos tanto sobre a cruz, que eu disse quando vim pregar, né, que eu olhava para todo lado e enxergava cruzes. Olhei para o teto e vi centenas de cruzes, né? Me lembro que disse isso naquele acampamento, porque a palavra da cruz ela foi poderosamente pregada naquele acampamento. Amém? Mas antes de falar sobre o tema, 1 Coríntios 1,18, vamos ler 1 Coríntios 1,18. Glória a Deus, aleluia. O tema é a suficiência da cruz. Glória a Deus, aleluia. O tema é a suficiência da cruz. Texto base, 1 Coríntios 1,18. Mas, antes disso eu queria dizer que a palavra da cruz ela é uma loucura realmente. Ela é uma loucura porque os homens tentam muitas vezes encaixar Deus dentro dos seus pensamentos, encaixar Deus dentro da lógica humana. E Deus ele não está restrito àquilo que o homem pode compreender. Nós estávamos alguns dias atrás estudando sobre a Trindade e é fato que nós não podemos compreender totalmente esse mistério. Nós podemos apenas crer, porque a Bíblia revela desta forma. Existem muitos mistérios e a palavra da cruz ela realmente é loucura para o homem que tenta entendê-la dentro da lógica humana. Como é que pode um Deus se fazer homem? Como é que pode um Deus se encarnar? Como é que ele pode viver como homem, viver aqui, padecer nossas dores? E como é que ele pode morrer na cruz? Como é que um Deus pode morrer? E é por isso que existem muitas heresias. Algumas dizem que Jesus não se encarnou. Algumas dizem que o seu corpo era apenas um corpo aparente. Algumas heresias dizem que Jesus não morreu verdadeiramente na cruz, que foi uma simples encenação, por assim dizer. Porque as pessoas tentam limitar o amor de Deus ao seu entendimento. Então a palavra da cruz ela é realmente uma loucura para o homem natural, aquele que tenta entender as coisas de Deus dentro da lógica humana. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 1,18. Uma Bíblia diferente da minha habitual, a letra um pouco menor. 1 Coríntios 1,18 diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Jesus. Amém? Irmãos, antes de dizer que a cruz é suficiente, eu vou dizer que ela é necessária. A cruz é necessária. Imagina que nós temos um Deus santo, absolutamente santo, e o homem pecador, o qual ele ama. Deus é absolutamente santo, o homem é pecador, Deus ama esse homem. E a justiça de Deus exige
que haja sacrifício para a purificação dos pecados. Como está escrito em Hebreus 9:22, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, como nós cantamos, né? Sua justiça exigia sacrifício a ver. Existe um hino que diz isso: sua justiça exigia sacrifício a ver. Os pecados eram muitos, eu não poderia pagar. E então Deus, Ele provê o próprio Cordeiro para imolar, para fazer justiça por nós pecadores. Então nós vemos que a cruz, ela é necessária, porque o homem é pecador, Deus é santo, Deus ama o homem, e Ele quer ter um relacionamento com o homem, mas não pode abrir mão da sua justiça, porque Ele é justo também, Ele é santo, justo e amoroso, e então Ele mesmo cumpre a exigência da sua justiça. Então nós vemos que o sacrifício de Jesus não é um acidente. Alguns, olhando para a história, estudiosos, entre aspas, novamente, dizem que Jesus era um revolucionário, que Jesus era um simples homem que desejou destronar o Império Romano, tomar o poder com os seus discípulos e libertar o povo judeu na força. Mas nós vemos que Jesus, ele jamais intentou, o seu ministério terreno, destronar Roma. Desde o princípio, seu objetivo era morrer pelos pecadores. O sacrifício de Jesus, nós aprendemos pela Bíblia, que ele foi pré-ordenado na eternidade. Foi pré-ordenado na eternidade. Ele foi prefigurado, ou seja, ele foi previsto através de figuras, através de imagens e sombras no Antigo Testamento. E ele foi consumado no Novo Testamento. Então o sacrifício de Jesus não é um acidente de forma alguma. Ele é pré-ordenado desde a eternidade. Ele foi prefigurado no Antigo Testamento. Há inúmeras profecias sobre o sacrifício de Jesus. E ele foi consumado no Novo Testamento. Nós vemos que Jesus tinha plena consciência de que ele deveria morrer pelos nossos pecados. Nós abrirmos os evangelhos, nós vamos ver várias declarações de Jesus dizendo que ele precisava morrer, dizendo que ele iria morrer, que ele deveria morrer antes da sua morte, e depois da sua morte ele confirma. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Ele começa a explicar as Escrituras e começa a explicar como, o Filho de Deus, como ele, o Messias, precisava sofrer. Às vezes ele falava de forma velada, mas às vezes ele falava abertamente. Nós vamos lá ao relato da última Páscoa, que Jesus toma com seus discípulos. Ele, sabendo que ia morrer, sabendo que o seu sacrifício era por nós, ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. E ele diz: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Quando menino, os irmãos se lembram daquela passagem em que Jesus, ele fica no templo de Jerusalém, seus pais preocupados, depois de 3 dias o encontram no templo e perguntam, preocupados, óbvio, parafraseando aqui: onde você estava? Por que você se separou de nós? E Jesus responde: vocês não sabem que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai? Ou seja, Jesus, ele tinha plena consciência da sua obra, do seu ministério. Aleluia. Também no batismo, quando nós vemos ali Jesus, na Bíblia, sendo batizado, primeiro João faz uma declaração, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estava claro que Jesus era o Cordeiro que seria imolado para que o pecado do mundo fosse limpo. E quando também Deus fala do alto: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, isso é uma referência a pelo menos 2 textos do Antigo Testamento. Salmo 2,7, que diz: tu és meu filho, hoje te gerei. E também Isaías 42. Isaías 42 diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz minha alma. Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Isaías 42:1. Esse servo em quem a alma de Deus se compraz é o mesmo servo lá de Isaías 53, que é o servo sofredor, que precisaria sofrer ali pelas nossas transgressões. Amém, irmãos? Amém. Então o sacrifício de Jesus, ele é necessário, ele estava previsto, não foi um acidente. E o sacrifício de Jesus, ele é necessário porque Deus é santo, ele nos ama, nós somos pecadores,
e a justiça dele exige sacrifício. Amém? Então, quando nós dizemos que Jesus escolheu os cravos, sabe aquela frase? Se tornou quase uma frase de efeito, ele escolheu os cravos, mas isso não é apenas uma frase de efeito, é uma verdade gloriosa. Jesus escolheu os cravos, ele escolheu sofrer por nós, ele se submeteu à vontade de Deus e ao plano de Deus. Ele não é subordinado ao Pai, né? Existe uma heresia que diz que o Filho ele é subordinado, subalterno ao Pai. Não, mas ele se submeteu à vontade de Deus para nos salvar. Amém? Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Então eu queria aqui falar, né, sobre a suficiência da cruz. Primeiro nós vimos que era necessária. Por que era necessária? Que a cruz não é um acidente. Então eu quero dizer aos irmãos que ela é suficiente. Suficiente para limpar os nossos pecados. A cruz é suficiente para limpar o pecador. A cruz é suficiente para restabelecer o contato do homem com Deus. Foi o modo como Deus apresentou seu Filho, como Ele determinou que seu Filho morresse pelos nossos pecados. Vou fechar a minha Bíblia, porque ela tem quase 1 metro. E o meu caderno tem mais 1. Então nós vemos que a cruz era suficiente. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós pecamos. Se nós dizemos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque Ele diz na sua palavra que todos pecaram. Mas a palavra também diz que todos podem ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos podem ser justificados. Efésios diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E os homens gostam de se gloriar nas obras, né, irmãos? Os homens gostam, adoram se gloriar nas obras. Um amigo meu, pego carona com ele, né, para o trabalho, e ele sempre comenta, né, sempre indaga, por que será que existem homens poderosos, tão ricos, e eles não deixam de roubar o povo, não deixam de se colocar em posições políticas elevadas para tentar usufruir de privilégios? E é óbvio que existem muitas respostas para isso, mas uma delas é: os homens gostam de se gloriar nas suas obras. Os homens querem ser conhecidos por coisas que fazem. Então, às vezes nós vemos alguém muito rico, tem tanto dinheiro que nós não poderíamos gastar na nossa vida, nem se tentássemos, nos esforçássemos muito, e essa pessoa se envolve em política. Por quê? Porque ela quer que o seu nome seja lembrado, ela quer que o seu nome esteja ali entre os poderosos, ela quer gloriar-se nas suas próprias obras, quer que o seu nome seja glorificado. Quase que um desejo de ser um Deus, né? Lá no direito nós temos um jargão, que é mais ou menos assim: promotor de justiça acha que é Deus, juiz tem certeza. É mais ou menos essa a ideia, né? Tem exceções, é óbvio, tem juízes humildes, mas assim, no geral nós percebemos essa inclinação. Então, homens poderosos, eles gostam de se gloriar nas suas obras. Nós, porém, não podemos nos gloriar nas nossas obras. As nossas obras, elas não são suficientes para nos salvar. E as nossas obras, elas não poderiam trazer salvação. É por isso que Jesus realizou a única obra que pode nos trazer salvação. Amém? Você tem se gloriado nas suas obras? É óbvio que a gente, às vezes, fica feliz por ter conseguido as coisas, por ter conquistado, por ter alcançado, até mesmo por nos santificarmos. Olha, eu fazia aquilo e agora não faço mais. Alegria, felicidade por santificar-se, mas não nos gloriarmos nas nossas obras. Fazer como Paulo, né? Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, vou me gloriar na cruz de Cristo. Se eu tiver que saber alguma coisa, eu só preciso saber de uma coisa: a cruz de Cristo, Jesus crucificado. É isso que eu preciso saber. Amém? Então a salvação, ela depende exclusivamente da obra de Jesus na cruz. É óbvio que nós precisamos receber essa obra nas nossas vidas, mas isso não é uma obra. Os calvinistas, eles erram ao dizer que, bom, se o homem tem livre arbítrio,
Isso é um calvinista, dizendo: se o homem tem livre arbítrio, então aceitar Jesus como Salvador é uma obra. Vocês estão realizando uma obra. Quer dizer que vocês fazem algo para serem salvos. É óbvio que não. Imagina a seguinte situação: alguém entra por aquele portão com uma Ferrari, desce da Ferrari com a chave nas mãos, escolhe algum dos irmãos. Quem gostaria de receber? Eu receberia. Venderia no dia seguinte, porque não dá para pagar um mês de PVA, né, irmãos? Mas quem não gostaria de receber um presente como esse? Óbvio que todos teriam esse desejo, né? E receber esse presente, tem algum mérito nisso? Quem trabalhou, quem conquistou, quem deu o presente? O mérito é todo de quem deu o dom, o presente. Então, receber a salvação não é uma obra, não é um mérito. Receber faz com que a gente faça parte, seja participante do sacrifício de Jesus, da obra que Ele fez. Amém? Glória a Jesus. Tem um hino que diz, né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Jesus fez tudo por nós na cruz. Amém? Um cuidado só que nós tivéssemos sobre a nossa salvação seria muito para nós. Não seríamos capazes de atingir. Amém? Portanto, não se glorie nas suas obras. Jesus trabalha por você. Jesus trabalha por você. Lá em João 5,17 ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Ele trabalha nos nossos dias, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Jesus. Você pode sentir o trabalho de Deus na sua vida? Amém? Você pode sentir que Deus está trabalhando por você? Glória a Jesus. Lá em Isaías 53, o servo sofredor, a palavra diz que ele é experimentado nos trabalhos. Nosso Deus é trabalhador. Amém? Ele não gosta de preguiçosos. Tem aquele hino infantil, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus trabalha até hoje. Amém? Glória a Jesus. Você pode sentir o trabalhar de Deus por você? Então, como Paulo, digamos, longe de mim gloriar-me. Quero ter distância de qualquer coisa que possa fazer com que eu me glorie, a não ser na cruz. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então a cruz ela é suficiente para limpar os pecados. Eu sei que todos aqui são crentes, mas o inimigo às vezes tenta acusar até mesmo os crentes, fazer a sua mente pensar, como disseram ao salmista, não há salvação para ele em Deus. Salmo 3, não há salvação para ele em Deus. O salmista escreve: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então muitos acusavam o salmista dizendo que não tinha salvação para ele. Mas Paulo, escrevendo a Tito, diz o seguinte: que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Também tentaram acusar os amigos de Jó, tentaram acusá-lo, óbvio, por um pouco de falta de sabedoria, dizendo que ele sofria porque estava em pecados. E qual cristão não passa por tribulação? O inimigo pode tentar usar o mesmo artifício, dizer: se você passa por provas, passa por tribulações, é porque você está em pecado. A famosa teologia da libertação: se você tem dificuldades, se você tem provas, é porque você está em pecado. Teologia da prosperidade: se você tem dificuldades financeiras, se você não é abastado financeiramente, é porque você está em pecado. Teologia da prosperidade. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: se com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Se com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Quem está disposto a sofrer com Cristo? Amém? Glória a Jesus. Poucas mãos se levantaram, Quem está disposto a sofrer com Cristo? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Glória a Deus. O inimigo pode dizer: mas você tem pecados demais. Ele disse isso,
não sei se Lutero ouvia verbalmente, não recordo exatamente, mas ele dizia mais ou menos isso a Lutero: você tem pecados demais para ser padre. Aqui ninguém vai ser padre, amém? Mas o inimigo pode dizer: você tem pecados demais para ser salvo. Seus pecados são muitos. Meus pecados eram muitos, não poderia pagar. Mas a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Então a cruz ela é suficiente para limpar o pecador. Você é um salvo, eu não quero que você duvide disso. Porque o sangue de Jesus é que purifica você dos seus pecados. Amém? Agora, o fato de nós sermos salvos implica que nós devemos perseverar. Nós devemos avançar rumo ao prêmio da soberana vocação, como nós ouvimos aqui. Nós temos que perseverar até o fim. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é imperioso. Há alguns que desistem logo. Nós ouvimos aqui a palavra de ontem, né? Sobre a parábola do semeador. E nós vimos que há alguns que desistem logo. Alguns a palavra sequer chega a entrar nos seus corações, porque o inimigo vem e leva. Mas alguns ouvem com alegria e até gostam da palavra, desejam ouvi-la, desejam saber mais de Deus, porém não criam raízes, porque caem nas pedras ou porque são sufocados quando caem ali entre os espinhos. Quando vêm as provas, as tribulações, muitos desistem. Ou quando vêm os cuidados desta vida, muitos também desistem. Mas o pastor Alberto ontem falou da parábola lá em Mateus, né? Mateus 13, né? É isso, né? Mateus 13. Em Lucas 8, a mesma parábola, ela é contada, e Lucas ele traz uma expressão interessante. Uma expressão interessante. Eu vou ler aqui. Quem quiser me acompanhe. Sei que são bereanos, então todos vão abrir a Bíblia. Em Lucas 8. Glória a Deus, aleluia. No verso 15. Lucas 8, verso 15. Falando sobre a semente que caiu na terra boa. Diz o seguinte: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Então, na vida cristã é necessário perseverar. É preciso perseverar, avançar, jamais voltar atrás. É preciso dar fruto com perseverança. Lá na passagem de Mateus, ele fala, né, da questão de multiplicar, né? Alguns dão frutos de 100 por 1, 60, 30 por 1. E aqui em Lucas ele enfatiza a questão de dar fruto com perseverança. Então não adianta apenas quantidade, mas perseverar é importante. Não adianta nós aceitarmos Jesus e seguirmos a Ele no princípio com fervor, dar resultados, ser uma bênção na obra, mas com o passar do tempo nós diminuirmos o nosso ritmo de trabalho na obra de Deus. Importante nós perseverarmos, dar fruto com perseverança, ou seja, com continuidade, dar fruto sempre, sem jamais deixar arrefecer a nossa fé. Amém? Amém. Quem aqui quer dar fruto com perseverança? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, me ajuda, pelo Teu Espírito Santo, a dar fruto, com perseverança. Eu sei que eu não posso recuar. Eu quero dar muito fruto, mas também quero dar frutos com perseverança. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a cruz ela é suficiente para nos fazer perseverar. Ao olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz, nós vemos que ele foi até o fim. Ele não desistiu, em nenhum momento ele titubeou. Pelo contrário, Jesus foi fiel ao seu propósito, ao propósito que tinha desde a eternidade. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz.
Então nós vemos que Jesus ali no deserto já ele rejeita as facilidades. Ele rejeita as facilidades para perseverar e ir até o fim. Jesus zombaram na cruz dizendo: se é filho de Deus realmente, então por que não desce dessa cruz? Parafraseando o que disseram a Jesus, por que não desce dessa cruz? Porque ele tinha um propósito, porque ele tinha que perseverar até o fim pela nossa salvação. Amém? Ele sabia que ele precisava ir até o fim. Glória a Jesus. A cruz foi só o ponto alto, né, do seu sofrimento. A verdade é que Jesus ele sofreu durante toda a sua vida terrena e humana. O simples fato dele, simples não, né, o glorioso fato dele ter nascido como homem, já era em si um sofrimento. Né? Já era um sofrimento. Deus se encarnar é um sofrimento. Ele se despiu da sua glória para nascer como homem. E durante a sua vida como homem natural, a Bíblia, aprendemos, né, que quando a Bíblia não fala que algo foi miraculoso, nós devemos entender que aquilo aconteceu de forma natural. Então, obviamente, Jesus passou dores, passou talvez enfermidades, dificuldades, tudo aquilo que nós passamos nos nossos dia a dia. Então Jesus ele sofreu, mas perseverou até o fim. Amém? E a cruz ela pode te fazer perseverar, porque Jesus diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente ou cotidiana e siga-me. Então a cruz de Jesus ela te faz perseverar. Por quê? Porque você toma a sua cruz e vai para a mesma direção de Jesus. Você toma a sua cruz e vai em direção à cruz de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz cotidiana e siga-me. Então a cruz ela te faz perseverar. Você tem um alvo, você tem um foco, você tem um prêmio aguardando por você. Amém? Como nós ouvimos também o pastor Flávio aqui mencionar. Então olhe para o alvo, persista. Quem perseverar até o fim será salvo, é o que diz a palavra. Quem perseverar até o fim será salvo. Dê fruto com perseverança, seja constante na obra do Senhor e avance, melhore. Ser constante não significa que se hoje eu estou num patamar, amanhã eu devo estar no mesmo patamar. Eu tenho que melhorar, eu preciso melhorar. Isso é ser perseverante. Perseverança em santificar-se, perseverança em ser melhor. Amém? Eu não quero ser aquela semente que deu fruto a 30 por 1 e se contentou. Eu quero ser aquela semente que, independente da quantidade de fruto que ela deu, amanhã eu sei que ela dará mais fruto. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem quer dar frutos na presença do Senhor? Amém? Glória a Jesus. A cruz também é suficiente para organizar as suas emoções e os seus sentimentos. A cruz é suficiente para organizar as emoções e os sentimentos humanos. Perseverar exige isso. Exige que as nossas emoções e os nossos sentimentos eles estejam submetidos totalmente a Deus. Nosso coração, nossa alma, o que nós sentimos esteja debaixo da vontade de Deus. Amém? Muitas pessoas têm uma confusão emocional, uma confusão psicológica, podemos dizer assim, e não permite que Deus trabalhe nisso. Muita gente não permite que Deus trabalhe nisso. Muita gente diz: eu sou dessa forma, esse é o meu jeito, esse é o meu temperamento. Muitos até alegam isso, né? Esse é o meu temperamento, eu não mudo, não tem como mudar. Mas a verdade é que Deus trabalha as emoções. Paulo, determinada vez, ele diz o seguinte: tenhamos todos o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Então, os cristãos, eles têm que ter um sentimento homogêneo. Se nós olharmos para o fruto do Espírito, tudo que está ali é bom: alegria, paz, longanimidade, benignidade. É isso que o Espírito Santo gera no coração do crente. Amém? É isso que a cruz pode organizar na sua vida. Os seus sentimentos, as suas emoções, elas podem ser organizadas pela cruz. Ela é suficiente para isso. A gente tem que abrir o coração, deixar o Espírito Santo trabalhar, porque a cruz é suficiente. Deus fez tudo o que é necessário para que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estejam ordenados. A questão não pode ser uma bagunça emocional.
Você não pode ser iracundo, né? Quem consegue viver ao lado de alguém iracundo? Provérbios diz que é difícil conviver ao lado de alguém que se ira com facilidade, alguém que se entristece demasiadamente por coisas pequenas. Tozer, né, aquele pastor canadense, diz que o homem que se, parafraseando, porque também não lembro exatamente, irmãos perceberam que minha memória não é lá muito boa, né? Ele diz mais ou menos o seguinte: o homem que se exalta demais no sucesso e se abate demasiadamente no fracasso, ele não foi regenerado pelo Espírito. O seu fruto é podre. O homem que se exalta no sucesso e ele se abate quando algo não dá certo, esse homem não foi regenerado pelo Espírito. Porque Deus, ele quer organizar as nossas emoções. Ele quer que diante dos reveses da vida a gente consiga olhar para a cruz de Cristo e saber que Ele é o nosso alvo. Amém? As dificuldades, as lutas, elas vêm, mas Deus, ele pode organizar os nossos sentimentos. Ele pode nos fazer passar por todas as tribulações, tendo paz, alegria, longanimidade. Aliás, alegria, né? Alegria, todo crente tem que ser alegre. Todo crente precisa ser alegre. Sabe por quê? Porque a alegria, ela é algo que provém da salvação. Ela provém da salvação. Lembra o salmista quando ele peca e ele vai pedir perdão a Deus? Ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, eu sei que a salvação de Deus, ela promove a alegria. O que ele estava pedindo, na verdade, era que Deus ali recobrasse a sua alegria, que ele retornasse a ser alegre diante da salvação de Deus. Amém? Salmo 35:9 diz assim: a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Alegrar-se-á na sua salvação. Então a salvação traz alegria para o crente. O crente precisa ser alegre. Não estou dizendo que o crente precisa dar risada à toa, né? Mas o crente precisa ser alegre. Amém? O crente precisa ser feliz. Sou feliz com Jesus? Quem canta esse hino? Sou feliz com Jesus. Um dos hinos mais conhecidos aí, mais cantados, né? Sou feliz com Jesus. Não pode ser apenas um hino, não pode ser apenas um canto, mas tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Amém? O cristão precisa ser alegre. O cristão precisa ser feliz. Os discípulos, eles eram alegres. Atos 13:52 diz que os discípulos, eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles ficavam alegres até quando eles sofriam. Ficavam alegres até quando sofriam perseguição, porque eles sabiam que estavam sendo perseguidos por causa da cruz. Atos 5:41, né? Os discípulos ali, eles foram presos e soltos, e eles se alegraram, porque eles puderam padecer o mesmo que Jesus, ser perseguidos pela palavra do Evangelho. Tiago 1:2 diz para nós nos alegrarmos quando passarmos por provas, por tribulações. Nós temos que ter alegria, paz. As nossas vidas têm que ser repletas de paz. Tem um hino que nós cantamos que diz: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, porque eu criei em tua morte sobre a cruz. Aleluia. Nossa vida precisa ser repleta de paz. A paz não é a paz que o mundo prega, mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Alguns, não sei se os irmãos já viram, alguns vídeos, né, no YouTube, não chamaria de pregações, mas eles vêm com um slogan mais ou menos assim: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eles olham para a palavra Shalom, que significa paz, lá no Antigo Testamento, e eles dizem que essa palavra significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eles dizem isso. Só que quando nós vamos para o Evangelho, Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Vocês vão ter tribulações. Quer dizer que às vezes alguma coisa vai faltar. Vai faltar. Paulo diz: eu sei padecer necessidade. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz que ele sabe padecer necessidade. Deus promete suprir as nossas necessidades? Promete. É promessa bíblica. Deus, meu Deus, dizendo Paulo, né, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
Mas o mesmo Paulo diz, eu sei padecer necessidade. Quer dizer, se eu passar necessidade, eu vou estar em paz. Eu sei padecer necessidade. Eu sei ter abundância, mas sei também padecer necessidade. Às vezes algo vai estar quebrado, às vezes algo vai estar fora do lugar. Jesus conserta, conserta. É promessa dele. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E a palavra diz, se Deus, Ele entregou Jesus por nós, se nem a seu próprio Filho poupou, antes os entregou para morrer por nós, como nos não dará juntamente com Ele todas as coisas? Então a Bíblia promete suprir as nossas necessidades, e Deus promete cuidar de nós em todo o tempo. Mas a paz que eles invocam lá, a palavra shalom, dizendo que isso significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, no contexto judaico, talvez se encaixe. Não vou entrar nesse mérito. Mas no contexto cristão, com certeza não. Porque a paz de Cristo, ela independe das circunstâncias da vida. Amém? A paz de Cristo, ela lança fora todo medo, ela lança fora o desespero. Desespero significa que você não tem esperança. As pessoas, quando perdem a paz, elas entram em desespero. E desespero é o quê? É não ter esperança. É você não ter no que esperar, em quem esperar, o que esperar. E nós temos esperança. Amém? Alguns dos cultos aqui vai falar sobre a nossa bendita esperança, né? E a esperança maior do crente é morar com Jesus nos céus. Amém? Nós podemos passar uma vida de privações aqui, como muitos servos de Deus passaram ao longo da história, vida de privações, muitas vezes até por causa da palavra, não é nenhuma questão simplesmente social. Muitas pessoas padeceram por causa da palavra, de serem crentes, e alcançaram a coroa da vida eterna. Amém? Muitos sofreram prisões, muitos foram mortos, perderam a sua vida, mas com certeza não perderam a sua paz. Amém? Glória a Deus. A palavra da cruz, a cruz é suficiente para que você seja humilde e grato. Para que você seja humilde e grato. Sabe que a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas poder de Deus para nós que somos salvos, ela te posiciona no lugar correto no universo. Sabia disso? Os ateus dizem, nós não somos nada, somos poeira cósmica. Não somos nada no universo. Olha o tamanho do planeta Terra, perto de todo o universo, que nem é totalmente conhecido. Então os ateus dizem, nós não somos nada, nós somos poeira cósmica. Se acredita em Deus, você é tolo. Já os humanistas, ao contrário, dizem, você é o centro do universo. O homem é o centro do universo. Só importa o que te faz, o que te agrada, o que te faz feliz. Você está no centro de todas as coisas. Agora a cruz, ela te posiciona no lugar correto. Aleluia. A cruz diz o seguinte: Glória a Deus. que é o Filho do Homem para que dele se lembres? Que é o Filho do Homem para que dele se lembres? O homem não é nada diante da imensidão de Deus. Mas ao mesmo tempo a cruz mostra que Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, se importa conosco, a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós. Então, diferente do que os ateus dizem, não. Nós não somos simplesmente poeira cósmica do universo. Diferente do que os humanistas dizem, nós não estamos no centro do universo. Precisamos de um Salvador. Precisamos de Deus. Amém? Então a cruz, ela te posiciona no lugar certo. Ela não te deixa pensar que você não vale nada, e ela não te deixa também se ensoberbecer, pensando que você é o centro do universo. A cruz te posiciona no lugar onde você deve estar. Amém? Glória a Jesus. Então a cruz, ela é suficiente para organizar as suas emoções, os seus sentimentos. Não sou psicólogo, mas nem psiquiatra, mas eu aprendi uma certa vez que emoções e sentimentos, elas são coisas diferentes. Emoções são reações imediatas que a gente tem diante de um fato, de uma circunstância. Sentimentos já são reflexões que nós fazemos sobre as emoções. Aprendi isso, não me pergunta onde, foi em alguma aula da escola bíblica, mas não me lembro o tema exatamente, mas eu me lembro disso. Então as emoções, elas são reações imediatas, e Deus quer também organizar essas reações imediatas que nós temos diante dos fatos. Não podemos nos abater diante de uma situação, de qualquer situação. As tristezas, elas podem acontecer,
Mas como diz a palavra, né? A tristeza ela dura apenas uma noite. A alegria vem para amanhã. Você não precisa ter esperança. Amém? E os sentimentos, que são as reflexões que nós fazemos sobre as emoções, esses ainda mais importantes para nós, porque os sentimentos, eles são coisas que se enraizam em nós. Quando nós criamos um sentimento sobre alguma coisa, somente o Espírito Santo pode trabalhar. Se nós abrirmos o coração, o Espírito Santo pode trabalhar os nossos sentimentos. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, uma palavra simples, uma palavra rápida, dizendo que a cruz é necessária, dizendo que a cruz é suficiente para trazer salvação, para limpar o pecador. Ela é suficiente para te fazer perseverar, e ela é suficiente para organizar as suas emoções. Amém? O mundo não compreende essa palavra. Para eles isso é loucura. Como é que pode alguém dizer que é salvo pela cruz? Como é que pode alguém dizer que ele tem coragem, que ele consegue prosseguir diante da palavra da cruz? Ou como ele pode dizer que a palavra da cruz é capaz de organizar as suas emoções? Eu faço terapia há 25 anos e não consegui organizar as minhas emoções. A palavra da cruz é suficiente. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Vamos fazer uma oração sobre essa palavra. Diga: Senhor, eu sei que eu não sou capaz de prover a minha própria salvação. Mas eu sei que desde a eternidade o Senhor proveu o Cordeiro que foi morto na cruz pelos meus pecados. Senhor, eu sei que a cruz é suficiente para me limpar dos meus pecados, para me fazer perseverar, para me fazer dar frutos, para organizar as minhas emoções e os meus sentimentos. Deus, permita que eu possa abrir o meu coração. Me ajuda a abrir a minha mente, o meu coração, a minha alma, para que o Teu Espírito Santo trabalhe em mim, as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu entrego nas Tuas mãos. Faz o que quiser, Senhor, da minha vida. Nós somos Teus. Queremos cumprir a Tua vontade, não a nossa. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Perdoe pelas gaguejadas, né? Eu não prego muito na Jerusalém, sabe, irmãos? Não prego muito mesmo. Eu ajudo, às vezes, a ministrar aulas ali na escola bíblica. É diferente um pouco, né? De pregar, não tem aquela eloquência para pregar. Mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado na sua vida, no seu coração, que Ele trabalhe mais e mais em todos nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.